Luiz, você falou aí sobre falar de verdade, sobre salários, 2, 3 meses. Na verdade, são quantos meses de salários atrasados? E só também pergunto ao presidente se isso não colaborou para a mudança na campanha do esporte depois da Copa do Mundo. Eu gostaria de responder. Deixa o presidente responder. Olha, como eu falei, isso daí seria um assunto para falar depois, mas eu não vou fugir da pergunta, não. Até porque não há mistério nisso. O esporte está com 2 meses atrasados, o mês passado e esse mês que tem poucos dias do vencimento, 5 dias do vencimento da imagem. Nós vamos quitar um mês desse até sexta-feira e esperamos, o mais rápido possível, trazer a notícia de que nós estamos regularizados. Nós já nunca tivemos 3 meses atrasados. Tivemos um mês, tivemos outro, quitamos, deixamos tudo em dia, logo em seguida atrasamos mais uma vez, e depois atrasamos outro mês, agora vamos quitar um e depois vamos quitar o outro, esperamos ficar em dia. O nosso problema não é, eu não diria que é de receita, o nosso problema é de fluxo de caixa. O fluxo não está compatível com os pagamentos. Houve, no início do ano, um planejamento, nós sabíamos das dificuldades, todo mundo viu como foi a apresentação do orçamento, todo mundo viu como foi a apresentação do balanço, o déficit que nós avisamos que tínhamos, nós mostramos, não é? Que nós precisaríamos de ir atrás de novas receitas, precisaríamos de uma performance maior no futebol nas competições que tem premiação, para poder compor um lastro que nos permitisse ter a regularidade. Então, se por acaso uma dessas receitas ou algumas dessas receitas se frustram, ou se por acaso elas são bloqueadas, por exemplo, nós vendemos o atleta Diego Souza, não é? E 50% do valor que nós tínhamos para receber, que estava planejado, inclusive, para saciar, para ajudar nessa regularidade do pagamento, né? Infelizmente, precipitadamente, alguém foi para o rádio, fez uma declaração, motivou o Fluminense, entrou com uma ação, bloqueou, o valor está bloqueado até hoje. Né? É um valor que, se você observar, é o que corresponde exatamente ao déficit salarial que nós temos. Se aquele valor tivesse entrado, hoje, por exemplo, nós estaríamos absolutamente em dia, não teríamos nenhum atraso salarial. Mas nós temos que conviver com isso. Administrar o clube, da dimensão, da grandeza do esporte, implica em ter que enfrentar essas dificuldades. Né? E nós estamos, da maneira que nos é possível, né? O Brasil não está numa situação fácil, todo mundo está vendo. Essa situação não é prerrogativa só do esporte, nós vimos aí clubes do sul do país, né? Um clube como o Cruzeiro, né? Que todo mundo viu, foi publicado aí, estava com 5 meses de atraso, precisou tirar 50 milhões, depois mais outros tantos de empréstimo para regularizar a situação. Nós não pegamos empréstimo bancário nenhum, ao contrário do que dizem, nós não fizemos nenhum adiantamento de recursos do ano que vem, nem dos outros anos. Quer dizer, estamos procurando nos adaptar. Vocês não repuseram as peças que saíram à altura. Claro que não repusemos, não tivemos condições, não podíamos fazer isso. As medidas necessárias para a contenção das despesas, para poder sanear ou equalizar a situação, nós tomamos. E essas medidas foram medidas amargas, foram medidas antipáticas, são medidas que desagradam o torcedor, desagradam a imprensa, mas é o que é possível, que está ao nosso alcance fazer em prol da sanidade, da saúde financeira do clube. Nós estamos enfrentando muitas dificuldades e é por isso que nós temos responsabilidade. Em uma determinada reunião do Conselho, um ex-presidente defendeu que o esporte tirasse todos os atletas e jogasse com a base o Campeonato Brasileiro. Isso eu não posso fazer. Né? Então, nem tanto, nem tão pouco. A gente está fazendo uma coisa dentro do que é possível, de sorte a termos alguma competitividade na competição, né, no Campeonato Brasileiro, e, ao mesmo tempo, ir gradativamente saneando os débitos. Ontem nós tivemos uma das notícias boas, que nós conseguimos tirar a nossa certidão de regularidade de débitos com a Receita Federal.
Estamos em vias e esperamos que nos próximos dias saia a certidão da Procuradoria da Fazenda Nacional. Estamos trabalhando também nas outras 2 certidões que nós já tínhamos, mas que por conta dessas dificuldades de caixa, nós deixamos de ter e que estamos resgatando. Então, na verdade, nós nunca tivemos 3 salários ou 3 imagens atrasadas, o máximo que nós tivemos foram 2, como agora tem 2, mas nós vamos pagar uma até sexta-feira e esperamos, eu não gosto de dar data, porque se eu fornecer a data, eu tenho que cumprir. Tudo se encaminha para, nos próximos 15 dias, no mais tardar, a gente está com a situação regularizada. Isso é o que se encaminha e eu espero que aconteça. Laércio. Vamos lá. Laércio, não é normal 3 técnicos entregarem cargos. Aconteceu no esporte. Não é normal uma vitória em 16 jogos. E isso a gente entende que não tem algo errado. Você, como torcedor rubro-negro que estava de fora, você chega já com um pensamento definido assim, olha, o defeito é esse, eu vou contratar o técnico e avisar ele que o defeito é esse. O que é que passa pela sua cabeça? Você estava de fora vendo uma vitória em 16 e a entrega de 3 técnicos. Bom, eu acho que Arnaldo falou bem aqui, a gente teve uma parada, né, da Copa do Mundo que atrapalhou muito, né, o desempenho da equipe. E eu não posso falar pelo que houve ou pelos motivos que levaram à saída dos treinadores. O que eu posso responder é daqui para frente, né? Então eu entendo, e na minha cabeça são 3 treinadores, mas nós tivemos em segundo lugar na competição. Perdemos alguns atletas. O fato de estar em segundo lugar, naquele momento, credenciou alguns atletas, como foi o caso do Anselmo, a sair do time, né? E era uma peça fundamental naquele momento no esquema do esporte. Então, eu acho que a gente precisa analisar por outro prisma, né? Não é 16 jogos, não são 3 treinadores, porque é como se nós estivéssemos buscando esse tipo de situação. Na verdade, o que foi programado ou trabalhado foi que fosse feita uma outra situação e não essa, né? Futebol tem dessas coisas, né? Você imagina, por exemplo, ano passado, foi retrasado, um clube que tinha um orçamento de quase 200 milhões de reais como o Internacional, chegou na penúltima rodada já na Série B, né? Então, futebol ele é mágico por essas coisas, né? A gente não tem uma explicação lógica. E por não ter uma explicação lógica, se cria várias situações. Aí começam, a diretoria é incompetente. Como que essa diretoria é incompetente? Como que essa presidência é incompetente se o Sport está há 5, 6 anos na primeira divisão e isso nunca aconteceu em outras gestões? Anteriormente, aí como torcedor, que foi o que você falou, eu me lembro muito de um Sport no passado que subia para a Série A e no ano seguinte caía. Eu lembro de um Sport no passado que estava na Série B lutando para não ir para a Série C. Eu lembro também de um Sport que foi campeão brasileiro. Eu também lembro de um Sport que foi campeão da Copa do Brasil. Então eu acho que um clube centenário como o Sport, ele vai ter esses momentos, né? O que eu acho que é importante, e aí a fala de Maluf ela foi fundamental para a gente tentar colocar algumas situações, é que esse ano, no esporte, e em vários clubes isso acontece, mas no esporte um pouco mais, é um ano político, né? Então nós estamos aí com a gestão, como eu falei anteriormente, que está há 5, 6 anos na primeira divisão, reconhecida como uma gestão extremamente competente. O que me surpreende um pouco, e aí eu que tenho participado direta ou indiretamente desse período, é que hoje tudo é muito maior, tudo é muito mais forte. No passado, na época de Gustavo do B, na época de Marto Aurélio, também houveram atrasos. Só que hoje é muito mais latente isso. Na época de Gustavo do B, na época de Marto Aurélio, também tiveram polêmicas e discussões internas no clube, mas hoje é muito mais evidente. Então, eu acho que a gente precisa, como o Malu falou, tentar juntar todo mundo. É claro que vocês da imprensa não têm a competência de escalar nem de definir time, mas vocês têm um papel relevante, num momento como esse, de tentar aglutinar, né, as forças. Nós não estamos aqui no esporte para trazer o esporte para uma condição pior do que estava. A gente está aqui pensando no esporte grande.
mas na vida do futebol, na história do futebol, vai acontecer essas situações. Eu não sei se vocês sabem, nunca na história de um clube do Nordeste, nunca um clube passou mais do que 5 temporadas na Série A. E nós estamos falando aqui de ir para a 6ª ou 7ª, né? 7ª temporada na Série A. Então, isso é um fato relevante, muito relevante. E nós vamos conseguir. Então, acho que não tem uma fórmula que a gente possa determinar qual foi o problema. Eu sei que isso acontece e que a gente vai para cima para tentar resolver.